Oi, gente. Pois é, o Tami Miranda foi indicado agora para participar de uma campanha da Natura e o Silas Malafaia resolveu sair do seu falso moralismo, né? Ou permanecendo no seu falso moralismo, dizer que isso contraria valores cristãos e tudo mais. E é legal falar sobre essa história, é bom falar sobre essa história, porque essa é uma história que permite que a gente reflita não só sobre transfobia, mas também sobre o fato da gente ser contra o preconceito não significa que a gente concorde com a ideologia da pessoa que está sendo atingida pelo preconceito em sua posição político-econômica. O Tami Miranda, por exemplo, é candidato a vereador pelo PP, um partido que, enfim, defende uma ideologia neoliberal, que eu não tenho nada a ver, e pior, tem uma prática política clientelista e era o partido anterior do Jair Bolsonaro antes dele ir para o PSL. Então, um partido muito complicado. Inclusive o mais citado da Lava Jato. Então essa história permite a gente refletir sobre um monte de outras coisas. Aliás, é estilo aqui do canal a gente pegar uma história do cotidiano e tal e refletir sobre questões mais amplas, tanto de preconceito quanto de política econômica, entre outras coisas. Infelizmente, muita gente está com a ideia equivocada que a luta pela classe trabalhadora e a luta contra as políticas liberais é uma luta incompatível com a luta contra o machismo, a transfobia, a opressão, o racismo. Eu estou com Silvio Almeida, que diz que a luta antirracismo ela é indissociável da luta contra essas políticas que são contrárias à classe trabalhadora. Nós temos que unificar essas lutas. E eu vou refletir sobre isso nesse vídeo. Bem, o que foi que aconteceu? Tami Miranda, que vocês sabem, né, um homem transexual, nasceu mulher, mas se entende como homem, foi convidado, né, para participar da campanha da Natura. E aí o Silas Malafaia começou a dizer que deveriam ter escolhido uma mulher para isso e, enfim, que isso como é uma afronta aos valores cristãos. É curioso, né, que os valores cristãos poderiam incluir coisas como não julgues ou será julgado, ame o próximo, mas esses valores cristãos o Silas Malafaia não gosta. Ele gosta de outros valores. Normalmente, nesse caso, buscando inspiração no Velho Testamento. Né? Se bem que o Velho Testamento fala mais sobre, contrário à parte do homossexualismo. Né? Não sei se chega a especificar transexualidade, né? Não era da época. Esses termos. Mas enfim, a reação na internet foi previsível. As pessoas, a maioria delas, felizmente, apontou ao preconceito óbvio do Silas Malafaia. Mas aí, gente, e eu estou convocando vocês a boicotarem o Silas Malafaia, né? Mas o fato da gente se solidarizar com Tami Miranda no quesito somos contra o preconceito do Silas Malafaia, e eu sou, não pode ocultar o fato de que Tami Miranda está candidato a vereador pelo PP. E o que é o PP? PP é o antigo partido do Paulo Maluf, PP é o antigo partido que estava ligado ao Roberto Campos lá atrás, PP é o partido que ou defende o neoliberalismo, ou defende uma ideologia de centro-direita, ou se liga até partidos de esquerda, não defendendo ideologia nenhuma, e sendo basicamente um partido clientelista que está na política para ganhar favores e para conseguir cargos. Parte do centrão que Bolsonaro agora jogou para dentro do governo. Então é um partido que representa duas das piores práticas da política brasileira. Então, porque eu sou contra o preconceito do Silas Malafaia, eu vou defender Tami Miranda, eu sou capaz de ter duas ideias na minha cabeça, ou até mais do que isso, assim espero. Então, eu posso simultaneamente criticar o preconceito do Silas Malafaia e criticar Tami Miranda pela escolha de partido e pela adesão a uma ideologia que eu discordo radicalmente. Na democracia, ele tem todo o direito de escolher essa ideologia. E eu tenho todo o direito de achar essa ideologia danosa para o Brasil. Eu tenho todo o direito de achar que o PP representa é muito do que existe de pior na política partidária brasileira. E, ao mesmo tempo, achar que Tami tem todo o direito de viver uma vida sem sofrer preconceito pela sua identidade de gênero. Assim como é possível pensar essas duas coisas e fazer uma crítica à opção de política econômica de Tami, ao mesmo tempo que você defende que não sofra preconceito de gente como Silas Malafaia, tosquice em pessoa, não é? Nós podemos simultaneamente entender que nós devemos sim
priorizar uma luta a favor da classe trabalhadora, de políticas como uma reforma tributária progressiva, fortalecer as cooperativas e a democracia no espaço de trabalho, defender uma renda universal, um direito à renda universal de cidadania como um direito a mais, que não tira do direito à saúde, não tira do direito à educação. Ao mesmo tempo que a gente defende todas essas coisas, nós podemos sim combater o machismo, sim combater o racismo, sim combater a transfobia, sim combater a ateofobia e o preconceito com outras religiões. Mas o fato da gente combater esses preconceitos não vai fazer a gente cego para os preconceitos que são perpetrados por parte das pessoas ligadas à religião. Assim como a gente critica o Silas Malafaia aqui no Brasil, nós temos que ter coragem de criticar os setores, por exemplo, da religião islâmica dentro da Europa que têm ideias preconceituosas. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que revelou que 38%, essa pesquisa tem algum tempo, mas tem outras, com números bastante assustadores, 38% dos islâmicos morando na Inglaterra defendem a criação de Estado Islâmico. Eles têm uma visão horrível das mulheres, esses 38%. Então, a maioria dos islâmicos vivendo na Inglaterra são pessoas que defendem o respeito à mulher, que defendem o Estado de Direito, democracia e tal, liberdade de imprensa. Mas tem 38% que não defende nada disso. Tem 38% que acha que se alguém fizer um desenhozinho do profeta, tem que morrer. Tem gente, dentre esses 38%, que acha que se tivesse um Estado teocrático, governado e seguindo as escrituras sagradas do Islã, isso seria bom. Esse pessoal está defendendo, esses 38%, está defendendo algo que nós, porque nós somos contrários ao preconceito com os islâmicos, nós vamos dizer, não tem problema esses 38% pensarem assim. Claro que tem problema. É claro que tem problema. É claro que tem problema em boa parte das pessoas que aderiram à religião islâmica ter tanta gente em números tão alarmantes que defende ideias tão antidemocráticas. Isso é um problema. Não é necessariamente a maioria dos que estão vivendo nos países europeus, não é a maioria. Em alguns é 38, em outros é 35, mas é um número significativo. E a gente não pode ignorar isso. Então a gente tem que ter a capacidade, e é uma capacidade que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade, de, ao mesmo tempo, criticar o preconceito com islâmicos, criticar o preconceito, por exemplo, se tem parte da esquerda que tem preconceito com o evangélico, isso tem que ser criticado. Ei, você de esquerda, todos os evangélicos não são iguais. Tratar todos como iguais não é um problema. Agora, o fato que a gente vai criticar essa parte da esquerda que tem essa visão equivocada em relação a todos os evangélicos vai fazer a gente negar que parte dos evangélicos tem ideias sobre, por exemplo, negar a teoria da evolução, que é uma coisa complicada, que tem ideias anticientíficas que vão criar problemas para a gente em termos de Ministério da Educação, em termos da gente ter uma competitividade científica. A gente não pode negar a realidade. Mas a gente tem que reconhecer que a realidade é complexa e que existem várias frações e que os setores evangélicos que pensam essas coisas, nós temos que entrar respeitosamente e discordar. E nós temos que trazer os argumentos e nós temos que convencer, vai ser muito difícil, mas temos que convencer essas pessoas a aceitar o método científico. Porque o futuro da humanidade está em jogo. Isso é muito sério. Nós não podemos minimizar esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante a gente compreender que a crítica a certos setores não pode ser nunca uma crítica universal a todas as pessoas, seja de uma religião, seja de um grupo social qualquer. Nós estaremos sempre falando de percentuais. Eu nem sei quais são os percentuais de evangélicos que respeitam o método científico. Pode ser que seja uma minoria. Nosso trabalho é fazer essa minoria crescer, porque ela existe. Eu nem sei quanto dos evangélicos aderem a todas as teorias de conspiração, do tipo terraplanismo, são contra a teoria da evolução, contra a mudança climática. Eu não sei os percentuais, porque para eu saber isso, teria que ter muitas pesquisas de opinião. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos muito material para saber esse tipo de dado. Mas eu tenho certeza
nós estamos falando de frações, nós estamos falando de grupos, pessoas não pensam igual. Então, é fundamental a gente combater todas as formas de preconceito e utilizar estratégias de unificar as pessoas que têm teses que aderem às nossas. E não é tão fácil quanto a gente possa imaginar. Pega o caso do Tami Miranda. Tami Miranda está sofrendo preconceito de transfobia, mas do ponto de vista da economia está vinculado a uma linha política que não tem nada a ver comigo e que não tem nada a ver com a esquerda. E nós não podemos negar isso. Nós não podemos dizer e fazer de conta. Não. Por eu achar que o Tami está. Por eu entender que o Tami está sofrendo muito preconceito, eu vou minimizar ou vou esconder o fato de aderir. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou criticar. Uma pessoa disse num dos comentários que eu tenho rebatido, e vocês sabem em que vídeo eu estou rebatendo esses comentários, tem dito assim: André, a gente tem que poder criticar mulheres. E quem disse que eu sou contra poder criticar mulheres? Mas a gente vai criticar as mulheres pelo que elas dizem, pelo que elas fazem. Não pelo fato delas serem mulheres. O fato delas serem mulheres não tem que ter nada a ver com a crítica, e nós não temos que usar uma crítica que enfatiza o fato delas serem mulheres, porque isso é machismo. E nós não podemos entrar nessa. Isso significa que eu ou vocês somos perfeitos? Não. Todos nós erramos. Quantas vezes eu não fiz vídeo aqui pedindo desculpas? Outro dia, acho que foi ontem ou anteontem, eu fiz um vídeo pedindo desculpas a um usuário que eu li mal o questionamento dele e fiz uma resposta equivocada, que presumia uma coisa que não era correta. Só que é fundamental quando a gente erra, quando a gente faz uma leitura apressada, quando a gente, até influenciado por algum preconceito, que a gente olhe e diga, poxa, errei. Vou fazer melhor no futuro, vou tentar melhorar. Isso é fundamental. Bernie Sanders, lá em Vermont, conseguiu unificar o movimento feminista, o movimento ambientalista, o movimento negro, sindicatos, organizações dos trabalhadores, associação de moradores e associação dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais. Todo mundo. Foi prefeito 4 vezes da cidade de Burlington, cada vez com mais sucesso. E conseguiu popularidade mesmo entre os setores conservadores. E ele nunca abandonou a crítica dele ao preconceito. Nunca. Ele nunca abandonou a crítica dele à homofobia, à transfobia, ao machismo. Em nenhum momento. E ele fez uma coalizão para poder fundamentalmente priorizar nas políticas públicas, políticas universais e políticas que beneficiam a produção local, que beneficiam a classe trabalhadora local e que beneficiam os mais pobres. Em respeito às minorias, sim, mas priorizando em política pública a questão de classe. Por isso que eu digo que aqui no Brasil, muita gente tem muito a aprender com Bernie Sanders. Muito a aprender com Bernie. Bernie é perfeito? Não. Eu já fiz vídeo aqui criticando certas atitudes de Bernie. Ninguém é perfeito. E eu com certeza erro. Mas eu acho que um esforço que a gente tem que fazer é essa reflexão mais complexa sobre a realidade. Enfim, e é esse convite que eu faço a vocês. Vamos fazer uma análise mais complexa. Vamos perceber que a gente pode, ao mesmo tempo, criticar aqueles que são preconceituosos com Tami Miranda e criticar Tami Miranda pelas opções políticas e pela política econômica que apoia, que são coisas separadas. Vamos reconhecer que nós podemos, ao mesmo tempo, criticar machismo, racismo, homofobia, transfobia e ter como plataforma central uma transformação do Estado brasileiro para um Estado de bem-estar social. E ter uma política que vise até a superação do próprio capitalismo, com fortalecimento de democracia nos espaços de trabalho, renda cidadã e a defesa do fortalecimento da classe trabalhadora e da superação até mesmo da política de escassez, que é uma coisa que eu vou tratar no futuro. A política econômica baseada em escassez é um grande problema econômico que nós temos que superar enquanto civilização. Então, eu convido vocês a essa reflexão mais ampla, essa reflexão mais profunda. E não fazer julgamentos maniqueístas puro e simplesmente. E essa é a sugestão desse vídeo de hoje. Ficou meio longo, mas eu espero que vocês tenham gostado.
Um abração e até o próximo vídeo. Eu tenho feito vídeos praticamente diariamente aqui no canal. Tem gente de vez em quando dizendo assim, André, há quanto tempo eu não te vejo? E aí eu fico brincando, não sei porquê, estou fazendo vídeo todo dia aqui. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.